Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento e 5 de largura, bom, uma piscina retangular, vamos aqui desenhar uma piscina retangular, tá? Vamos lá. Bom, então aqui está a piscina retangular. E aí fala que a piscina tem 10 de comprimento e 5 de largura. Eu posso escrever aqui, vamos supor aqui que seja o 10. Aqui o 10 e aqui o 5. E são metros. Então, eu posso dizer que a área da base é igual a 10 vezes 5. Ou seja, a área da base é essa aqui, ó. Essa área aqui é a área da base. É 10 vezes 5. Ou seja, 50 metros quadrados. E aí a questão fala também que tem a elevar em 10 centímetros a quantidade de litros necessário. Bom, quantos litros vai ser necessário, né? É isso. Ou seja, aqui 10 centímetros. E aí eu não posso usar o centímetro porque eu já estou usando o metro. Então eu vou passar esse centímetro para metro. Como é que é? 1000 metros, 100, 10 metros, 1 metro. Aí, depois vem, eu divido o metro em 100 partes, que é o centímetro. Se eu tenho 10 centímetros, eu vou andar para cá. Então, mas eu vou andar para cá uma casa. Só que aqui nós não estamos falando de metro, nós estamos falando de... Aí depois aqui vem o decímetro e depois vem o milímetro. E aqui eu vou andar 2 casas. Então, eu vou ter que andar 2 casas. 1, 2. Então vai ficar 0,1. Porque eu vou andar aqui 1, 2. Então é 0,1 metro. E aí eu sei que o volume é a mesma coisa que área da base vezes altura. E aí eu sei que a área da base, eu achei 50, que é aqui, ó. 50 metros quadrados. Eu achei aqui. E aí, então a área da base, 50. E a altura é essa aqui, ó. 0,1 metros. Ora, 50 vezes 0,1 dá 50 metros. Aí agora, como é volume, aqui era metro quadrado. E aqui era metro. Então ficou metro cúbico. E aí, cada 1 metro cúbico é o mesmo que 1000 litros. E aí, se eu tenho um volume de 5 metros cúbicos, então eu tenho 5.000
litros. Que aí eu já estou vendo a opção aqui, letra D. Letra D de dado. 5.000 litros. Espera aí. A, B, C, D, né? Então aqui é a letra D. Então, resposta, letra D. Resposta, letra D. Uma caixa cúbica contém água. Após retirada de 18 litros, verifica-se que houve uma variação de 20 centímetros no nível do líquido. A capacidade total em litros, aqui ó, está em litros. Bom, vou fazer uma caixa cúbica aqui, para dar um exemplo. A caixa cúbica ela tem os 4 lados iguais aqui, tá? Esse quadrado, aí depois vem mais, os lados são iguais. Vem mais outro aqui. Aqui também os lados são iguais, que é igual a esse lado. Também é igual a esse. É igual a esse. E é igual a esse. Ou seja, todos eles são iguais. Se aqui for x, x, x. E aqui houve uma variação de, ou seja, reduziu em 20 centímetros. Então seria assim. Seria mais ou menos assim, ó. Aqui diminuiu 20 centímetros. Ok? Aqui também diminuiu 20. Então a caixa ficou, a água estava assim, ó. Aqui, e ela diminuiu esse pedaço que não está em azul, que eu vou colocar aqui na mesma cor, na cor aqui amarelo. Vou colocar aqui assim amarelo, uns riscos, que assim, ó. Essa parte, não, essa parte ficou muito ruim aqui, peraí. Vou botar aqui em preto. Essa parte aqui em preto, ela foi reduzida. Esses traços aqui, ó. Então, isso aqui foi tirado. Entendeu? Essa parte aqui. Foi cortado, ou seja, reduziu centímetros. Em centímetros. Peraí, vou botar aqui 20 centímetros. Então, esse pedaço aí, esse pedaço, 20 centímetros. Então, esse pedaço aqui, esse pedaço é x, esse pedaço x, esse pedaço aqui ficou x menos 20, porque tirou o 20 também era x, mas não vou colocar isso agora não. Bom, uma coisa importante, lembrar, sistema métrico, quilômetro, 1000 metros, hectômetro, 100 metros, decâmetro, 10 metros, metro, aí ficou até uma perna a mais aqui, esse metro está estranho, metro, divide em 10, divide em 100, divide em 1000 metro, milímetro. E aí, o decímetro, 20 centímetros, é a mesma coisa que 2 decímetros. Porque o centímetro é dividido em 100, o decímetro é dividido em 10. Então, se eu tenho 20 centímetros, é a mesma coisa que 2 decímetros. Por quê? Porque aqui está em litros. E 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Então, isso aqui são 18 litros, ou seja, 18 litros eu não vou precisar usar, são 18 decímetros cúbicos. Eu não vou precisar usar o decímetro porque a pergunta dele aqui é em litros. Então, aqui está em litros, já está até sublinhado. Então, o que acontece? Essa parte aqui que está em preto equivale a 18 litros. Então, o que é isso? É o x, aqui é x, ó, x, vezes x,
vezes 20 ou vezes 2. Eu vou usar o vezes 2. Então, essa parte aqui, que é o volume, é x vezes x vezes 2. Eu não vou usar o 20, eu vou usar o 2. Isso é igual a 18. Bom, x vezes x ao quadrado, vezes 2 é igual a 18. Se eu dividir todo mundo por 2 ali, do lado de lá só vai ficar o x ao quadrado e do lado de cá só vai ficar o 9. Logo, se eu quero achar o x ao quadrado é 9, x é igual a raiz quadrada de 9, x é igual a 3. Como ele quer saber o volume total da caixa, deixa eu tirar isso daqui. O volume total da caixa é x vezes x vezes x. Simples. X vezes x vezes x. Tá? Porque aí vai encontrar esse pedaço todo aqui, incluindo os 20 centímetros, também é x. Ou seja, o volume vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 litros ou decímetros cúbicos. Pronto. Então, a caixa tem 27 litros. Essa resposta é a letra A. Então, resposta, letra A. O volume de um paralelepípedo reto retângulo é 240 centímetros cúbicos. Então, posso já anotar aqui que o volume 240 centímetros cúbicos. As áreas das duas faces são 30 e 48. Bom, a área total do paralelepípedo é... Então, ele quer a área total. Então, nós temos um paralelepípedo reto retângulo. Vamos desenhar aqui um paralelepípedo. Aí essas arestas não são iguais, elas são diferentes. Mas sabemos que a área de duas faces são 30 e 48. Ou seja, o volume aqui, vou colocar aqui ABC, A, B e C, o volume A vezes B vezes C é 240. E aí, eu tenho que uma área, por exemplo, A vezes B, vou colocar aqui A vezes B é igual a 30. E A vezes C, uma hipótese, é igual a 48. Então, eu sempre tenho dois números comuns. Por exemplo, A e A são comuns. Ou seja, ele é um número, um divisor comum aqui entre os dois. Então, se eu encontrar um divisor comum entre o 30 e o 48, se eu encontrar um divisor comum, eu encontro A. Se eu encontro A, eu encontro o B, porque é um número, eu sei que o B vai ser um número multiplicado por A que dá 30. Então, poderia também ser o B vezes C. De qualquer forma, poderia ser o B vezes C, que é o que falta aqui para nós acharmos. E lembrando que aqui são duas, a face, eu tenho duas faces AB. A face AB é essa aqui de baixo e essa aqui de cima.
É a face AB. Ok? Essas duas aqui. E a face BC seria essas duas aqui do lado, essas do lado. Essa e essa aqui do lado. Ok? Mas o que eu tenho que fazer aqui matematicamente? Encontrar um número que seja divisor de 30 e de 48 ao mesmo tempo. Então, eu venho aqui e decomponho ele em primos, o 30 e o 48. Vou decompor aqui o 30 e também o 48 e vou ver se eu encontro algum divisor comum aqui entre eles. Até mesmo maior divisor comum. Ó, a metade de 30 é 15. 15 não é par, mas é por 3, dá 5. 5 é por 5, dá 1. Agora o 48, a metade é 24. É par 24, então a metade é 12. O 12 também é par, a metade é 6. O 6 também é par, dá 3 e o 3 é por 3, dá 1. Então vamos lá, ó, eu tenho 2, divisor comum. Tenho 3, tenho 3. O 5 eu não tenho. Então, eu já sei que o maior divisor comum, eu precisava de um divisor, eu encontrei o maior. O maior divisor comum entre 30 e 48 é igual a 6, 2 vezes 3. Bom, eu também posso saber o seguinte, que se eu dividir o 30 por 6, eu sei quanto é que eu vou achar esse número aqui, ó. Esse número aqui, 5. E se eu dividir o 48 por 6, eu encontro esses números aqui, ó. 2 vezes 2, os que sobraram, né? Então, é os que sobraram. 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 8. 8 vezes 6, 48. Então, isso me leva a concluir o seguinte, que esse aqui é o A, o 6 é o A, e o 5, o B. E aqui me leva a concluir que o A é 6 e o C é 8. Bom, aí eu vou conferir. Eu tenho A, tenho B, tenho C. Se eu multiplicar, dá 240? Dá. 6 vezes 5, 30. Vezes 8, 240, que é os centímetros aqui. É o volume. Então, são esses números. Então, agora é só eu achar a área total. A área total vai ser igual. Isso tudo eu vou multiplicar 2 vezes, né? Que eu vou fazer aqui. Então, vai ser o A vezes o B, 6 vezes 5, que já sabemos que é 30. Vai ser 8 vezes... Bom, o B é 5, né? Espera aí que o B é 5. Então, A vezes B A vezes B e 8, C, A vezes C, né? 8 vezes 6. Espera aí. Dá 48. Como já tinha dito ali na 48. Aqui é 8 vezes 6. Oito vezes 6. E o último é 6 vezes 5, 8 vezes 6 e 5 vezes 8. 5 vezes 8. Ou seja, tinha 30, tinha 48
e agora tem 40. Né? O 30 e 48 já tinha sido dado. E nós temos que multiplicar duas vezes, porque cada face dessa são duas. Então, a área total é igual a 2 vezes 30 mais 48, 78. 118. 2 vezes 118 é 236. Então, a área total, 236 centímetros quadrados. Então, o mais importante é achar o número 6 aqui, no divisor, máximo divisor comum. Depois, você achou 6, tu vai achar que o 6 vai se multiplicar por 5 e o 6 vai multiplicar por 8. E aí, você vai ter 6, 5 e 8 como arestas. Uma é 6, 5 e 8. 6, 5 e 8 multiplicado dá 240. Aí você acha a outra, a última que estava faltando. Então, a resposta aqui é letra C de casa. Resposta, letra C.